Todo mundo que fez bolão já está preocupadíssimo. Pois é. Porque a maioria exatamente. cravou lá a França indo para a final, sendo campeão, os favoritos. Sem essas contusões seguidas, e o pessoal já fez o bolão com antecipado, né? Pensou, ih, quebrei a cara. Quebrou mesmo, né? E acho que a França, ela tinha potencial Apesar que tem bons jogadores ainda. Ainda tem muito jogador, mas tinha potencial para ter um time ainda mais forte do que o campeão em 2018. Mas, assim, guardando as proporções, são 4 titulares absolutos, Kimpembe zagueiro, Kanté, Pogba, os 2 volantes, Benzema atacante, que simplesmente foi o melhor do mundo recentemente. E o Nkunku reserva, mas primeiro reserva, o melhor jogador da Bundesliga. É como se o Brasil perdesse Marquinhos, Casemiro, Paquetá, Vinícius Júnior e um reserva que vai entrar sempre, sei lá, o Antony. Não dá, é uma coisa, parece praga, né? É uma coisa impressionante. E de fato muda completamente, acho que o poderio da seleção francesa. Vários outros países estão perdendo jogadores importantes, também é verdade, vários cortes. O Lukaku não joga os 2 primeiros jogos da Bélgica. Também tem. O também Lukaku tá fora. vai ficar só para a terceira partida. O Deschamps, técnico da seleção francesa, resolveu não chamar um substituto do Benzema, porque a cada dia ele chamava um substituto e falou que chega, né? Cada dia ele tinha que convocar um cara novo. Então a França vai com 25 só, vai estrear contra a Austrália, enfim, acho que, de fato, além do bom momento da seleção brasileira, bom momento, digamos, a preparação sem sustos, as questões das contusões ficaram muito longe da seleção brasileira. Teve o Guilherme Arana lá atrás, né, que foi o Felipe Coutinho, que talvez fosse chamado, não era uma certeza. Todos os jogadores brasileiros estão na ponta dos cascos. Então essa é uma questão. Às vezes tem... né? Mas eu queria ouvir do Casagrande, que é especialista na posição, até que ponto querer uma contusão, o afastamento do Benzema, tira o favoritismo da França, possível favoritismo, porque junto com a Argentina, Brasil e tal, figurava sempre numa lista. Até que ponto perder? Não estou nem falando do Pogba, não estou falando nem do Kanté, estou falando exatamente, exclusivamente do maior jogador do mundo, Casagrande. Diga, Casão. Deixa eu acrescentar a pergunta do Zé Trajano o seguinte: hoje eu ouvi de um jornalista chileno que trabalha na Alemanha uma teoria que eu achei interessante, falei, vou perguntar para o Casagrande no posse. Dizendo o seguinte, foi uma bênção para a seleção francesa perder o seu melhor jogador, porque ele é muito ruim de grupo, as pessoas não gostam dele, o Mbappé olha para ele desconfiado. A saída dele é tão boa para a França como seria hoje do Cristiano Ronaldo para Portugal. Isso faz sentido, Casão? Não, faz sentido sim. Mas na prática, a seleção da França foi campeã em 18 sem o Benzema. Aí, nesses 4 anos, o cara se transforma no melhor jogador do mundo, né? Pela France Football, provavelmente ganha da FIFA também, foi artilheiro na Champions, foi campeão da Champions, decidiu os jogos, fez 2 vezes 3 gols em 2 partidas de Champions seguidas, que era mata-mata. Aí eu vejo o seguinte, você perde um jogador, né, que seria... talvez a grande atração dessa França, porque na última ele não jogou, mas ao mesmo tempo você abre espaço para o mesmo ataque da de 18, né? Para o mesmo ataque de 18. Que vai ter o Griezmann, que vai ter o Giroud, que vai ter o Mbappé. Que foi o ataque que foi campeão, mesmo sem o atacante, sem o centroavante fazer gols, e foi o ano, a Copa, que o Mbappé se sentiu melhor. Foi a primeira Copa dele, melhor jovem da Copa, jogando num esquema que ele não tinha o centroavante para ele ter que passar a bola. O esquema do ataque era muito marcado em cima da velocidade dele, em cima dos arranques dele. Então a França volta, nesse caso, a ter o mesmo esquema ofensivo que teve na última Copa do Mundo. Em relação à vaidade, realmente tem uma vaidade muito grande no jogador francês. Sempre teve, não é de hoje. A seleção da França não seria a primeira vez que ela teria incompatibilidade de relacionamento. Lá em 10, foi Ribéry, foi o Anelka, saíram no meio da Copa e foram embora, por falta de relacionamento com o treinador e com outros jogadores. Então não seria a primeira vez. E eu acho que, nesse sentido, você ganha o Mbappé nessa Copa. Você ganha o Mbappé, que poderia sim ter um conflito de vaidade
Para quem seria o grande ídolo? Quem seria o grande ídolo? Né? Eu acho que na cabeça deles, isso acontece muito forte. Dentro desse Como panorama, tá acontecendo, então era melhor o Neymar ir embora também. O Neymar iria embora, abriria, o Vinícius Júnior seria titular. É que o Neymar é muito querido mas o brasileiro... O brasileiro não tem esse tipo de problema de relacionamento. Do grupo, né? O futebol brasileiro não tem isso. O futebol brasileiro é acostumado a ter sempre um ou dois que tem privilégios até que os outros, tudo bem, aceitam numa boa, como foi 2002, com o Ronaldo, foi 98, já foi com o Pelé, já foi com o Romário. Enfim, o futebol brasileiro, ele é acostumado, o jogador brasileiro, ele é acostumado a saber que tem 2, 3 no elenco, que tem mais visibilidade, tem mais espaço, né, são mais destaques. Isso é acostumado. No francês, não. No futebol francês, tem problema de relacionamento, sim. Sempre teve, não é a primeira vez. E eu acho que, olhando para esse lado que o Juca falou, essa saída do Benzema, você vai ganhar um Mbappé hipermotivado, pensando só em jogar futebol, não pensando em dividir protagonismo com o Benzema. Conversa boa essa. Essa conversa foi muito interessante aqui. O Pedro Henrique Guimarães lembra que o Benzema foi o personagem do não toque a bola para o Vinícius Júnior, né? Depois no Real Madrid, depois eles se entenderam, o Vinícius Júnior cresceu muito com ele. Mas esse ponto... Esse 2002 teve o corte do Romário que permitiu foi a última Copa que o Brasil venceu. Sim. Permitiu uma reorganização de lideranças importante também. Porque o Romário era meio voo solo. O Romário era muito maior que todo mundo em 2002. Exatamente. Mas é interessante, a gente está falando, vai desfalcar, e agora? Vai ser o Benzema? Bom ponto do Casão. Não, ponto legal. Sabe que eu estou curioso também com a nossa enquete. Como ela está? Como é que ela está? O que você achou da abertura da Copa, a nossa enquete? Decepcionou 30%, Trajano. Só? Dentro do esperado, 63%. Dentro do esperado. Surpreendeu, apenas 7%. Mas ele surpreendeu a pergunta positivamente ou negativamente? É porque tem o decepcionante que já tem o Tironi. Oi, fala, Casão. Só uma coisa. Eu gostaria de ver o Benzema jogando a Copa do Mundo, tá? Eu gostaria muito de ver o Benzema jogando a Copa do Mundo, porque é um dos grandes centroavantes, fazedores de gols que tem no mundo nesse momento, cheio de moral, o melhor momento da carreira dele, e ele estava merecendo ter essa Copa do Mundo bem, sem ter contusão, sem nada. Ele merecia jogar essa Copa do Mundo como o Lewandowski que vem merecendo, desde 18 e tal. E o Benzema merecia jogar essa Copa do Mundo por tudo que ele vem fazendo nos últimos anos. E eu gostaria de vê-lo. O que eu achei legal é que ele foi levantado uma outra... Sim, exatamente. Uma outra visão em torno da ausência do Benzema. Isso que foi legal. Só para não... Eu tinha prometido dar o nome da senhora, de uma das mães da Plaza de Maio que faleceu. É Hebe de Bonafini, que faleceu... hoje, né, Trajano? Aos 93 anos, aos 93 anos. Que são... O Tironi, fala. Só mais uma coisa. Diga lá. Não, só queria avisar vocês que eu sou presidente do Sindicato de Proteção aos Camisa 9, né? Então, me entendam quando eu falo que eu gostaria de ver o Benzema. Não, por isso que eu joguei a pergunta pro Casão falando, você que dominou ali, jogou ali, sabe eu sou presidente mundial de proteção ao centroavante. Com toda a razão. Esse negócio que o Casagrande falou, e eu sinceramente não tinha pensado, nunca tinha passado pela minha cabeça esse ponto de vista, agora casa com uma coisa que eu vi. Eu não vou lembrar quem era a repórter, qual era a TV, mas eu estava assistindo, acho que era na rádio até que eu estava ouvindo, alguém falando que tinha acompanhado, algum repórter que tinha acompanhado o treino da França, e que, surpreendentemente, o ambiente estava muito leve, todo mundo rindo.